Vamos agora às técnicas de compostagem. Eu trouxe 3 técnicas para você. A primeira delas é a de trincheira. O que é trincheira, Larissa? Trincheira, a gente abre lá um buraco na terra, uma profundidade de 30, 45 centímetros comprida, tá? Você vai colocar todo o material orgânico lá que virou lixo na sua casa. Não todo não, você não vai pôr papel higiênico lá não. Mas aí depois você vai cobrir de terra e a gente nem vai ver aquele processo acontecendo, ele tá coberto lá. Mas não plante em cima daquilo, tá bom? Logo na sequência. Por quê? A gente não tá vendo acontecer, só que lá embaixo a ação de micro-organismos, de minhocas, de outros insetos que vão ajudar no processo da decomposição, tá lá. E os nutrientes, lembra que os nutrientes eles não estão disponíveis para a planta naquela condição. Então não planta, vai dar ruim. Esse processo ele leva de 2 a 3 meses mais ou menos, se a gente colocar nessa profundidade, tá? Para acontecer. E é interessante que quando a gente pensa assim no meio ambiente, a gente pensa na natureza acontecendo e a gente quer agir de uma forma a ajudar para que o equilíbrio aconteça, a gente tem que imitar a natureza. E a gente não vê naturalmente as frutas, as folhas, material vegetal caindo na terra e a natureza indo lá com terra em cima e cobrindo. Só que se a gente considerar, se a gente pensar que o material que cai é muito pouco comparado com o tamanho, com o todo, tá tudo bem, vai acontecer esse processo. E a gente está falando de compostagem feita em casa. Então não é legal deixar nada exposto por conta de atrair mosca, atrair rato, vai atrair barata. Isso a gente não quer em casa, né? A segunda técnica de compostagem, que é a que eu vou fazer para vocês hoje, é a de compostagem comum, composteiras comuns, onde a gente usa um material plástico, baldes ou caixas plásticas. A gente faz o empilhamento de 3 baldes ou 3 caixas e a gente depende da ação dos micro-organismos, que eu já falei aqui, e ele leva de 6 a 7 meses para acontecer e dão como um produto final para nós um material sólido, que é um adubo escuro, bem parecido com terra, uma terra vegetal, ele é bem escuro e bem concentrado em nutriente, e uma parte líquida, que vai escorrer para o fundo desses 3 materiais, aí, desses 3 recipientes, que é o chorume, que a gente vai diluir depois para aplicar nas nossas plantas. O chorume é uma coisa muito legal. Tem experimentos do chorume usado, além do efeito de adubo que ele também tem um efeito inseticida, tá? Ele pode ser pulverizado nas folhas das plantas. Mas, como a composição é variável, vai depender daquilo que você vai colocar na sua composteira para fazer um tipo de chorume. A gente nunca tem a concentração de nutrientes padrão, né? Não tem como fazer isso. A gente nunca sabe o pH que sai, então a gente também não sabe qual vai ser o tipo de micro-organismos que vão sair ali. Então não se recomenda aplicar nas folhas de plantas comestíveis. Não vai colocar numa horta, você não vai aplicar em uma planta, por exemplo, um pé de jabuticaba que está produzindo, porque você não sabe se vai ter micro-organismo ali que vão trazer doenças, tá? Mas se você for aplicar no jardim, em plantas ornamentais, for aplicar direto na terra, não tem problema nenhum, pode usar. E a concentração ideal é de 1 para 10. O que significa isso? Você vai colocar uma parte de chorume e dissolver em 10 partes de água. Por exemplo, 1 litro de chorume você vai dissolver em 10 litros de água, tá bom? Como todo adubo que a gente faz aplicação ou inseticida, preferencialmente nos horários mais frescos, tá? Comecinho da manhã ou finalzinho da tarde. E a terceira técnica de compostagem é a vermicompostagem. A vermicompostagem é quando a gente inclui minhocas nesse processo. Existe uma dosagem de minhoca para a gente colocar nas composteiras, que é 1 litro por metro quadrado. 1 litro de minhoca, ele dá mais ou menos 1.200 minhocas, é minhoca pra caramba. E a minhoca, ela acelera muito esse processo. São usados vários tipos, mas existem 3 tipos de minhocas principais, que são as gigantes africanas, as violetas do Himalaia e as vermelhas californianas. Uma minhoca bem boa são as vermelhas californianas,
porque elas são muito vorazes. Elas se alimentam por dia em torno um volume comparado ao peso delas, que é mais ou menos 1 grama. Imagina a gente comendo uma quantidade de peso da gente por dia. Tipo, as bichas comem pra caramba, né? E é interessante porque elas aceleram muito o processo de decomposição. As minhocas, elas são biodigestoras e elas fornecem também um subproduto, além dos produtos que vão ser o sólido e o líquido dos adubos, elas fazem o humus de minhoca, né? E esse humus, ele é muito mais rico, mais concentrado em nutriente do que na compostagem comum. Então a gente vai ter mais nitrogênio, fósforo, potássio, outros macronutrientes, micronutrientes. Então ele tem um valor ainda maior, um valor agregado. Além do que, o humus de minhoca, ele tem uma carga microbiana muito grande, de micro-organismos que são bons, tá? Benéficos para a condição de solo, para as plantas. Quanto mais picado a gente colocar os materiais dentro das composteiras com minhocas, melhor. Por quê? As minhocas elas só começam a consumir esse material depois de iniciado o processo de decomposição. Depois que os fungos e as bactérias começam a agir, elas conseguem começar a comer. Só que você não pode triturar assim, tipo, num processador, num liquidificador, vai ter que picar grande. Porque quando a gente bate esses materiais, tritura eles muito pequenos, eles tendem a ficar mais líquidos. E minhocas, elas respiram pela pele. Quando tá muito líquido, dificulta a respiração delas e elas tendem, a fugir das composteiras. E ninguém quer um monte de minhoca fugindo por aí, né? Então, não vamos deixar muito líquido. Aí tem que cuidar, regular a umidade aí para tender a ser sempre mais seco